Ah, meus amigos, afinal, o Mundial vale ou não vale? É importante ou não é? O europeu liga ou não liga? Meu irmão, dane-se o que pensa o europeu, pô. Cada um constrói o seu próprio simbolismo, a verdade é essa. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Ó, polêmicas vazias na área, não. Polêmicas vazias, cara. Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal. Tô tão no automático, né? Tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo aí, compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de qualquer coisa. Mundial de clubes, essa relação obsessiva do Palmeiras com o Mundial e, na verdade, dos clubes brasileiros com o Mundial. E aí, quando o seu está envolvido, o Mundial vale que é uma beleza. Quando o seu não está envolvido, aí ele é um campeonato menor, ele é um campeonato fadado ao fracasso, ele é um campeonato em que os europeus não valorizam e que eles vão jogar meio que desconectados ali, porque acontece no meio da temporada ou no final da temporada, né? Esse ano vai acontecer numa situação diferente, né? Vai acontecer mais próximo do fim da temporada do que habitualmente acontece. Mas a verdade, cara, é que assim, dane-se o que o europeu sente em relação ao Mundial. Dane-se se você, torcedor de outro clube, acha nesse momento que é exagero o que está se criando em relação ao Palmeiras ou que se criou em relação ao Flamengo em 2019, enfim, porque na real, cada torcedor sabe a sua história e cada torcedor sabe da importância de se livrar de determinados pesos. Por exemplo, a Copinha com o Palmeiras tinha um peso diferente do que para outros clubes. Por quê? Porque em determinado momento virou zoeira, em determinado momento virou um fardo, assim, virou motivo das pessoas apontarem o dedo, e isso podia ou não incomodar um ou outro torcedor do Palmeiras. Por mais que eu achasse assim, meu irmão, é tu procurar pelo em ovo, querer diminuir o Palmeiras porque não tem uma Copa São Paulo de futebol júnior quando é o maior campeão do Brasil, por exemplo, né? De campeonatos nacionais. Assim, sabe? Mas beleza. E aí isso foi martelando no bullying virtual, e o torcedor do Palmeiras olhou para a final da Copinha de uma maneira diferente, como talvez o torcedor do Corinthians não olhasse, ou do Fluminense, ou do Flamengo, enfim. Então, isso, simbolicamente, aumentou o peso para o torcedor do Palmeiras, como o Campeonato Paulista de 2021 foi diferente para o torcedor do São Paulo, que sim, se importava com aquele título, incomodava o jejum e queria ganhar o Campeonato Paulista, que hoje ele é, numa prateleira de relevância, um campeonato menor que os outros. Porém, para o torcedor do São Paulo, o campeonato teve uma relevância maior do que o título, o tricampeonato do Corinthians, vai. Então, tudo tem contexto. O contexto de Mundial para o Palmeiras é gigantesco. E isso deve ser respeitado. O torcedor do Palmeiras olha para o Mundial como algo muito grande. E é. Para os sul-americanos, é grande. Para os sul-americanos é mais inatingível, para os sul-americanos é mais improvável de ganhar. Então, sim, para a gente vale mais do que para os europeus. E isso muda em quê? A celebração, a comemoração, o fardo que se carrega quando não tem o Mundial ou quando se perde um final do Mundial. Isso não muda nada, porque o sentimento é do torcedor. Como o acesso do Remo em 2015 da Série D para a Série C, e eu estava no estádio com o Jorge Igor, equivalia quase a uma final de Copa do Mundo, porque era a Copa do Mundo deles. Então, assim, não sou eu, ou você, ou o torcedor rival, que vai determinar o que é ou não relevante para um torcedor. Minha primeira memória futebolística remete a 1989, né, a final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Botafogo. Era um outro momento de campeonato estadual, mas o Botafogo não era campeão há 21 anos, de nada. E foi campeão carioca em cima do Flamengo, que tinha Zico, enfim. E aquilo é muito grande. Eu já ouvi de torcedores do Botafogo que o título de 89 significa mais do que o título brasileiro de 95, que até então era tratado como o Botafogo não tendo nenhum. Depois, com a unificação dos títulos brasileiros, trouxeram títulos de antes de 71, mas até o momento tinha geração de botafoguenses que nunca tinha visto o time ser campeão brasileiro. E foi naquele ano. Mas tem gente que acha que o Carioca de 89 foi mais relevante. Então, assim, eu acho bizonho que a gente queira cagar a regra em cima do sentimento do torcedor do Palmeiras, que espera por isso há anos. Por mais que uma parcela dos torcedores do Palmeiras, e eu já fiz polêmicas vazias sobre isso, talvez até por isso tenha cometido o ato falho no início do vídeo, já fiz vídeo sobre o Mundial de 51, que o Palmeiras considera e que ficou muito perto de ser oficializado pela FIFA.
não foi porque, enfim, aconteceram mudanças, o Blatter saiu, enfim, o Palmeiras deu um azar ali, porque o caminho natural era do reconhecimento. Mas deu ruim para o Palmeiras. Então, assim, oficialmente, ele não é reconhecido como campeão mundial e fica nessa discussão. Para acabar com essa discussão, o torcedor do Palmeiras quer um motivo a menos. A verdade, assim, o torcedor, ele vive de... assim, eu quero eliminar da planilha motivos para ser zoado, né? E aí é uma eterna briga de eu dou motivos para ser zoado ou não estou, eu tenho ou não tenho motivos para estar com a bunda na janela. E aí, se o Palmeiras ganhar a Copinha como ganhou e ganha o Mundial de Clubes, você elimina alguns motivos que te enchem a paciência, né? Por exemplo, não ter o Mundial oficialmente falando e tal, e não tinha a Copinha. Agora tem e pode ter o Mundial de Clubes. Então, cara, assim, eu acho muita empáfia querer diminuir uma eventual conquista do Palmeiras ou a empolgação do torcedor palmeirense falando que o Mundial não é levado a sério pelos torcedores europeus ou pelos clubes europeus. Problema deles, se eles não consideram ou se eles não dão esse devido valor. Nós daqui temos uma visão diferente. Como, muito provavelmente, assim, do Mundial de Basquete, os Estados Unidos têm uma visão e o resto do mundo tem outra visão. E isso não diminui os feitos de seleções que foram campeãs mundiais em cima, por exemplo, dos Estados Unidos, que não vai com a força máxima, não leva, mas assim, paciência. Essa é a visão do americano, essa é a visão do europeu. A visão do palmeirense ou do sul-americano é entender que ganhar o Mundial é conquistar algo que originalmente era até feito para um ou para outro, né, lá atrás, na época do Intercontinental, mas hoje ele fundamentalmente se espera, existe um handicap, né? O europeu parte para a decisão do Mundial com a taça na mão. Se eu vou conseguir tomar essa taça na mão do europeu, é aí que está a conquista. É a conquista improvável, é lutar contra as estatísticas, é lutar contra as probabilidades. E qual é o preço disso? Qual é o tamanho disso? Não é você que vai determinar. É o torcedor que sabe o fardo que carrega. E cada competição tem a sua história. O São Paulino tem com a Copa do Brasil, durante muito tempo o corintiano teve com a Libertadores, o torcedor do Flamengo tinha essa obsessão de décadas sem a Libertadores, né? E aí você vai ter o torcedor do Internacional desde os anos 70 sem ganhar o Brasileiro, o torcedor do Atlético tinha com o Brasileiro, vai ter time que tem isso com o Campeonato Estadual e tem time que tem isso mais ou menos com o Mundial. Então eu acho assim bizonho e até engraçado você olhar torcedores ou jornalistas e tal, tentando diminuir o peso do Mundial, uma competição esvaziada, ridícula e que não sei o quê. Quando, na verdade, assim, cara, quem dá o valor, a gente viu agora, nós aqui do alto da nossa arrogância na América do Sul e na Europa, talvez a gente olhe para a Copa Africana de Nações e diminua. Mas a festa feita em Dakar, com o título inédito do Senegal e o choro, o sofrimento do Egito, que tem uma porrada de títulos já da Copa Africana, mas o Salah não tem, deixa claro o tamanho daquela conquista para aquele universo, para aquela realidade. E que a gente aqui acha, não, mas a Copa Africana, não sei o quê, até pouco tempo mal tinha transmissão no Brasil e tudo, mas assim, dane-se, a ignorância é nossa e não entender o peso daquilo naquela realidade. Quer outro exemplo? A Copa América vencida pela Argentina. Quem é você para falar e diminuir o choro do Messi, do peso que ele carregava e não ter uma conquista pela Argentina? Então, sim, a Copa América vencida pela Argentina, naquele contexto, com o Messi em campo, valia mais ou teve um peso maior do que, eventualmente, uma Copa América vencida pelo Brasil, que entra como favorito e, recentemente, nos últimos 30 anos, é o maior vencedor da Copa América. Então, sim, o título do Messi tem um peso diferente. Então, e deve ser valorizado, e ficou muito claro lá o quanto os jogadores queriam. Então, assim, eu acho muito pequeno, muito arrogante de algumas pessoas tentarem esvaziar a importância do Mundial baseada pela ótica europeia. Por que não olhar pela ótica sul-americana? Ou pela ótica africana, asiática, enfim. Todos os outros times, à exceção dos europeus, que até questiono se os europeus não querem ou não, que o Chelsea não tem Mundial, por exemplo. Eu até questiono, o Liverpool também não tinha Mundial e deu muita importância ao Mundial. Uma coisa é a intensidade com que os caras entram em campo, que é até natural, é compreensível que seja diferente. Mas se isso custar um campeonato mundial a um europeu, eles não entraram com a força máxima. Paciência, a história vai cobrar. Lá na frente vão ter X clubes europeus, X clubes ingleses com o título mundial e o Chelsea não, suponhamos. Como vai cobrar lá na frente os clubes brasileiros com o mundial e você vai olhar, putz, esse aqui não tem, aquele ali não tem.
E aí você precisa acertar as contas com a história. Muitas vezes é isso, assim, é mais alívio do que alegria. E muitas vezes o título representa isso, alívio. Agora eu tenho um motivo a menos para ser zoado. E o torcedor vai vivendo nesse looping eterno. Por falar em torcedor, cara, baixa o SofaScore aí, que é 100% gratuito, por gentileza, para você acompanhar o Mundial de Clubes, acompanhar o Brasileirão, acompanhar a Libertadores, Champions, é tempo real, é a tabela dos jogos, é estatística, dá para acompanhar, inclusive, os seus jogadores preferidos com o SofaScore, que é 100% de graça. O link está na descrição do vídeo, como eu coloco sempre, beleza? E, ó, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, se inscreva no canal, toque na notificação, deixe o seu like, seu dislike, comente o conteúdo e compartilhe o conteúdo nos seus grupinhos de qualquer coisa, beleza? Nós estamos juntos e volte sempre, viu, meu chapola? As portas estão abertas.